A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na Plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, Mulher Freta. Compartilhar emoções é uma tradição passada de geração a geração. E Vipcar Renault Criciúma. Ligue 3431-7878. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela, minha deusa, que se eu for te analisar de 1 a 9 aqui, eu acho que tá faltando 10 aqui. Por que 1 a 9? Não, tá faltando 10 aqui. Tá faltando 10, que bom, né? Também não quero ser 10, né? Não? Não ser 10 não, né? Tá bom, 9 tá bom. Tá começando 9 tá muito bom. Programa do Avesso, estamos no ar. Você já foi avaliado, assim, pela sua personalidade? Minha mãe era psicóloga, né, mano? A mãe não vale. Como que não vale? Hoje em dia eu paro e penso assim, não tudo vale. Que a minha mãe me falou em vida, né? Que não é bucha, é bingo, é maravilhoso. Que daí mãe, psicóloga e mãe, é caixão. Eu tenho medo disso. A tua também é? Esse é o problema. A tua também é? E tu vai dizer que tu não confia na tua mãe? Não dá, eu tenho medo da mãe. Tu tem medo da mãe? É porque mãe sabe, né? Mãe sabe além do terapeuta, elas nos conhecem. Meu pai dormia de capacete com medo dele hipnotizar ela à noite, né? Rolava isso? Tinha essas tretas aí. Acho que o meu também, então. Pronto, tinha, fechou. Né? Tá bom, quem tá aqui hoje fechou, nesse papo hoje? Hoje a gente recebe dois psicoterapeutas. Na verdade, a gente recebe um, que é o Márcio Schultz. E a gente descobre que a esposa do Márcio e a colega dele de trabalho também é psicoterapeuta. Então a parada é dupla hoje aqui. Entendeu? Não, entendi. Eu já gostei. Um pra mim, um pra ti. Já gostei. Ou os dois pra nós dois. Vão lavar roupa suja no ar. Pode ser, então. Pode ser. Um casal de psicoterapeutas. Conhece algum? Eu não sei nem o que faz psicoterapeuta. Eu ia perguntar se um psicoterapeuta é psicólogo. Boa tarde. Não necessariamente. Boa tarde. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas tem uma formação, uma especialização, digamos assim, em psicoterapia. No nosso caso, é em psicoterapia corporal haitiana. Nós somos psicoterapeutas haitianos. Já ouvi Educação somática. Vocês estão em Criciúma fazendo o quê? O começo do começo, né? Começo do início da vida. Nós viemos hoje a convite da SIC porque vamos fazer uma palestra hoje à noite que se chama As Competências Emocionais e o Enneagrama no Trabalho em Equipe. Mas isso duplo, vocês dois juntos? Não. Hoje vai ser apenas o Márcio. Achei que é a palestra. Quem que decide quem vai palestrar, se é o Márcio ou se é a Fabrícia? Tem que apresentar, né? Junto com o Márcio. Você não apresentou, a Fabrícia né? Machado. Ok. Eu sou a diretora de expansão do instituto que nós dois dirigimos, né? Somos Renove. Exatamente. Somos sócios, o instituto tem 20 anos, somos sócios na vida pessoal e na vida profissional. Qual que é mais fácil, Fabrícia? Dois. Olha, eu acho que os dois a gente é bem tranquilo, mas na vida pessoal a gente se ama porque a gente utiliza o que a gente faz, Pete. E usa mesmo, vocês não passam só pros outros, assim. Vocês aplicam na vida amorosa isso. Essa análise? Muita nossa experiência, inclusive pessoal, enquanto casal, em relacionamento, a gente traz como uma das ferramentas. Não é a solução, mas é uma das possibilidades. É que eu imagino a briga do casal, né? Não deve olhar pra outro e dizer, tu tava até ontem lá no auditório falando pra todo mundo isso, aquilo e aqui dentro de casa tu não faz igual que você entendeu? fala, tá? Olha, Pete, vou te ser sincera e faço questão, não faço Big Brother porque eu não gostaria de brincar disso, mas faço questão de ser testada. Por que a gente não faz isso? Porque nós aprendemos a dois que quando a gente aponta pro outro no casamento aquilo que o outro tá fazendo de errado, nós ensinamos isso, tá? Quando a gente aponta pro outro o que o outro tá fazendo de errado, a gente cutuca o ego do outro e ele vai se defender sempre. Toda vez que você for cutucado ou acusado de alguma coisa, o teu ego se defende com unhas e dentes pra poder ser feliz. Assim o nosso ego faz. Se melhorar a situação, piora. Agora, quando você fala como você se sente em relação ao comportamento do outro, tu cresce com o casal. Por exemplo, você fala o seguinte, isso que você faz me deixa assim? Mais ou menos ou não? Isso se chama intimidade emocional, isso é uma outra história. É outro papo. Mas funciona dessa seguinte maneira. Por exemplo, se o Márcio tem um determinado comportamento que tá me chateando, ele provavelmente não deve estar sabendo que ele tá me chateando. Fiz de sacanagem? Ele não faz de sacanagem. Mas as mulheres, elas não tendem, Fabrício, elas ficam chocadas com os comportamentos, elas têm problema, tudo magoa elas. A gente não sabe que
tá fazendo isso. Fabrícia, tu a já gente viu, não né? sabe. Me abraça que hoje eu e Mas não é verdade. A gente não sabe, cara. A gente tá agindo normal. E as mulheres... E elas se irritam, cara. Vocês sabem, sim, senhor. Vocês se fazem que não sabem. Vocês sabem muito. Vocês sabem até demais. Nossos convidados não vieram aqui falar disso. Eu acho que necessariamente a gente tem um pouco de tanto os homens quanto as mulheres, todos. Nós temos dificuldade de entender por que é que o outro age em determinados comportamentos. A gente só não compreende porque a gente julga mais do que entende as emoções do outro, porque a gente tem pouco autoconhecimento. Falou em intimidade emocional, achei muito bacana o termo. Muitos casais não têm intimidade emocional? Bastante. Você quer falar? A minoria, bem na verdade, né? A gente acaba... Eu costumo dizer o seguinte, que não, isso pode até transportar, digamos assim, para a vida profissional, as relações profissionais. Tem outra dinâmica, mas acaba sendo, no final, a mesma coisa. Que é que a gente não enxerga o outro, a gente enxerga aquilo que a gente tem na nossa cabeça. Então, eu espero que o outro faça aquilo que eu faria. É uma projeção, Márcio. Exatamente. Se eu trato fulano de uma maneira, espero que ele me trate da mesma maneira. Se eu fiz, por que o outro não fez? Se eu entendi, por que o outro não entendeu? Isso é falta de intimidade emocional? Exatamente, porque eu não estou lidando com o outro, eu estou lidando com um clone meu projetado. Tá, e como é que você faz para aplicar tudo isso? Porque dar essa vida de casal é legal. Mas nas empresas, vocês fazem isso há quê? Mais de 20 anos? Há mais de 20 anos. Gente, o Márcio já foi no Jô. Ele foi no Jô Soares, tá sentado do meu lado. Não, mas na verdade, olha a evolução dele. Ele foi no Jô e veio aqui. Até porque o Jô, né? Nem existe mais, não tá mais trabalhando, entendeu? Acabou pro Jô, agora é nós. Não, você vai no Jô e você tem que avaliar o quinteto, na época, não era nem sexteto. E o Jô? Foi o quinteto. Como é que foi essa treta? Eu já esperava. Bom, a gente já assistiu o programa, então, de certa forma, simples, né? Principalmente o Jô, que é uma pessoa pública, é fácil de perceber. A gente usa uma ferramenta, que é um mapa que descreve 9 estilos de personalidade, 9 estilos que a gente chama de padrões de comportamento, baseados, cada um deles, em uma emoção predominante. Então essa emoção predominante influencia a perspectiva de realidade e faz com que o indivíduo tenha comportamentos para atender essa emoção. Por exemplo, medo. Medo é uma das 9 emoções. Se eu tenho medo, a tendência é meu comportamento atender ao anseio de segurança. Faço coisas para me sentir seguro. Né? E deixo de fazer coisas por medo. Engraçado, né? Faço por medo e também não faço por medo. Em ambos casos, não estou fazendo aquilo que eu quero. Faço aquilo que me dê segurança. Agora, uma pergunta que eu tenho para você, por tudo que eu acabei vendo de palestras suas na internet, o próprio programa do Jô. Quando a gente fala de sentimento e leva isso para as organizações, muito se escuta, Márcio, sobre motivação. A organização tem que motivar os funcionários. Isso virou um discurso meio que recorrente hoje em dia. Mas, de repente, eu tenho 10 mil funcionários, 5 mil funcionários, como vocês estão acostumados, né? Como é que eu vou motivar uma grande quantidade de funcionários, sendo que eu tenho que buscar individualidades, e muitas vezes nessas análises individuais, numa quantidade violentíssima de funcionários? Como é que eu faço isso, cara? Não é meio utopia, numa grande organização, tentar avaliar todo mundo e dar diferenciais para cada um de motivação? É um grande trabalho, mas não tem muita saída. Porque, de fato, nós precisamos fazer alguma coisa nas organizações para que haja uma certa motivação. O que está se percebendo cada vez mais é que motivação não é uma coisa única. Cada indivíduo se motiva por coisas diferentes. E aí não é só o dinheiro, Márcio, então? É um dos elementos. É um só dos elementos. Não é assim, aumentou o salário, fulaninho vai trabalhar voando. Não é nem menos. Nas pesquisas, ela está, se não me engano, em 5º lugar. Engraçado, nas pesquisas, o que mostra... Quinto lugar, o dinheiro. E a gente sempre acha que é o primeiro, né? Também se aumentar o salário, eu vou lá, faço tudo o que ele quiser. Sabe o que está em primeiro lugar? Dificuldade com o meu gestor imediato. O que? Comunicação ou relacionamento? Dificuldade com o meu gestor, relacionamento com o meu gestor, o meu chefe. Não aguento mais meu chefe. Quero matar o meu chefe, sim. Tem gente e daí não tem salário que pague, né? Como é que vai trabalhar com um chefe que tu não tem contato legal? E tem uma coisa bem interessante, Pete, mano, que eu sou coach de empresas também, e nas organizações a gente percebe que é muito comum o funcionário, quando ele se identifica com o seu gestor ou com a empresa, quando ele por exemplo, como o Márcio falou, de medo. Então, para esse funcionário, segurança é muito importante. Se essa empresa lhe dá segurança, estabilidade, é uma empresa séria, honesta, ele se sente participando da empresa e se sente seguro. Isso é a maior motivação. Ele não é esse funcionário não vai sair por 200 ou R$1.000 a mais. Vai ser muito difícil, porque ele se sente engajado, porque segurança é algo importante para ele. Agora, se fosse vaidade, ele quisesse sucesso, resultados, quer crescer dentro da empresa, ele só vai se sentir motivado, mano, como você falou, se ele admirar o seu gestor, os seus superiores, e ele ver possibilidades de
crescer lá dentro. Por isso... Segurança já não mais motiva. Por isso que o nosso trabalho é tão funcional dentro das empresas. É detectar cada funcionário. Mas a cabeça de vocês, tranquilo, né? Vocês trabalham com isso há tanto tempo. Mas de repente vocês caem em organizações que não estão preparadas para análises. Né? Por exemplo, profundas? Para gestores que muitas vezes não conseguem nem se entender. Como é que vocês querem que ele entenda o cara que está abaixo dele? Sabe? Muitas vezes o gestor nem quer, né? Ele tapa o olho e diz, deixa assim, tá tudo certo. Esse é um tema interessante, porque como a gente trabalha há mais de 20 anos, o começo das nossas carreiras foi muito um trabalho de desenvolvimento pessoal. Pessoas que querem autoconhecimento. Mas não demorou muito tempo para a gente perceber que o estudante, a pessoa que quer autoconhecimento para evoluir, o anseio dela não é maior, e às vezes até menor, do que alguém que é gestor e tem a necessidade real de lidar com as diferenças entre as pessoas. Nós já tivemos gestores dizendo assim, eu vim fazer esse treinamento, essa capacitação, porque é a segunda vez que uma equipe se reúne e pede a minha cabeça. Deve ter um problema comigo. E exatamente isso, há uma necessidade real do gestor conhecer de gente. Porque se ele não conhece de gente... E daí ele reconhece sofre. Que sim, querido, o erro é seu. Exatamente. Vamos então esse é o tema da nossa abordagem. Porque a nossa abordagem está baseada em autoconhecimento. Mas você colocou, na própria entrevista do Jô, você fez análises muito rápidas de personalidades. Né? Quer dizer, isso, para você que é preparado, é mais tranquilo. Mas você já consegue, eu acredito sim, que olhando para as pessoas, olhando para mim, olhando para a Pitty, para qualquer um aqui, você consegue, para tirar um pouquinho do que cada um é. A Pitty, ela usa máscara, ela tenta, tá? É verdade. Vai atrás dele, ele é bem assim. Mas, no caso, volto de novo pro gestor, né? Que ele não tá preparado, cara, sabe? Como é que ele vai apontar alguma coisa para alguém e dizer o seguinte, não, eu vou entender que você é mais perfeccionista ou você é mais motivado pelo fator tal. Como é que você tem que treinar esse cara primeiro? Exatamente. O nosso foco é capacitar os gestores. Não é o funcionário? Também, mas primeiro é de cima para baixo. Não adianta nada começar de baixo para cima nesse tema. Daí o chefe voa, né? Não Exatamente. Tem como. Se começar por baixo, não vai ter chefe na parada. De cima para baixo. Então, a gente acaba trabalhando com a diretoria, digamos assim, com o plano mais estratégico, e aí vai pro tátil, que são os gestores, que é quem carrega o piano. Aí a tua pergunta anterior, mas tem 4.000 pessoas, como é que faz? São gestores que vão fazer isso. É um trabalho... Não é você, então. Não, eu vou capacitar os gestores. A gente tem que capacitar os gestores a conhecer essa ferramenta, a se conhecer, começar a perceber isso no outros e damos ferramentas para que eles criem esse diagnóstico junto à sua equipe. Porque o que seria isso? É saber quem é quem na minha equipe. Com quem eu posso contar para alguma coisa ou para outra coisa. A gente faz até uma metáfora do tabuleiro de xadrez. Quem que é o peão, quem que é o bispo, quem que é a torre, quem que é o cavalo do tabuleiro, porque tem movimentos diferentes. Eu não posso esperar a mesma coisa de todo mundo. E aí eu começo a esperar que as pessoas sejam comprometidas como eu. Elas são comprometidas de um jeito diferente. Um chega no horário, o outro dá ideias, o outro quer as pessoas unidas. São tipos de comprometimento diferentes. O lance do amor, tem gente que dá amor de uma maneira mais fria. Tem gente que dá amor dizendo eu te amo. Rola isso. Se motivar. Né? Se motivar, ela entra na mesma esfera. Não nos motivamos pela mesma coisa. Dinheiro. É fácil dizer quem quer dinheiro, quem não quer dinheiro. Mas não é isso que vai fazer a motivação. Para alguns de nós, às vezes é estar junto de uma equipe. Tá, e você, por exemplo, treina esses gestores, né? Vocês treinam os gestores, né? Vocês ensinam o Enneagrama aqui, essa parada toda aqui psicológica. E esses gestores, eles se acham psicólogos depois? Não. Já sai valendo todo mundo? Assim, não, você... Há um pouco disso, Assim? Você é prestativo, você é bem sucedido. É uma fase que a gente acha muito engraçado, né? Que no começo é que nem uma criança que está aprendendo a ler. Qualquer autora ela está lendo. Mas depois a gente começa a ler aquilo que nos interessa, aquilo que nos faz sentido e significado. Até porque a maior parte dos gestores está super ocupado, né? Está cheio de coisa para fazer. Já é um extra começar a observar não só a pessoa da minha equipe, o que ela está dizendo, mas por que ela está dizendo isso? Qual é a motivação dela para dizer isso? O que ela quer dizer com isso? A maior parte dos gestores está querendo resolver problema. Vamos resolver dessa maneira e não entender pessoas. Então, quando a gente traz essa ferramenta, né, a gente amplia a compreensão do gestor no o que essa pessoa está querendo realmente dizer. E até onde ela pode ir com isso. Ou seja, quais são os recursos que ela conta para desenvolver sua atividade, quais são as habilidades naturais que ela conta, onde eu posso investir nele. E os problemas organizacionais são parecidos, Márcio? Geralmente, eu imagino que sejam, cara, que durante 20 anos você vê as mesmas coisas. A falta de comunicação, eu acho que a maioria das empresas sofre disso. Exatamente, a gente tem um módulo que é só de feedback, porque embora seja óbvio, né, que a gente tem que se comunicar, esse óbvio fica assim, mas você falou,
Não, falei. Mas como é que você falou? Eu achei lá que em ele ia fevereiro. saber, exatamente. Óbvio. Mas ele deveria ter me perguntado. Daí fica o diz que ninguém falou. E eu já disse uma vez, né? E pensa que aquele momento não precisa dizer novamente. Disse e é compreendido de forma diferente. Ô, mano, eu queria comentar uma coisa que você falou, né? Que o gerente, ele não aguenta conhecer o outro, porque ele, de uma certa maneira, não tem muita paciência a lidar com as emoções do outro. É bem isso mesmo. É isso. O gestor, ele tem... É muito comum, primeiro, o gestor ficar na vitimização. Eu não aguento mais essas pessoas, não se faz mais funcionário como antigamente, as pessoas não são valorizam mais a empresa, não valorizam mais a empresa, aqui. já não são mais tão responsáveis. Isso só muda o CNPJ. Só muda o CNPJ, mas é muito comum. E o gestor, às vezes, ele fica sem condições de lidar, porque ele não consegue nem lidar com ele mesmo, com as emoções dele. Como é que ele vai lidar com as dos outros, como você falou? Agora, quando ele entende, quando ele sabe lidar com a raiva dele, com o medo dele, com o orgulho dele, com as dificuldades dele, com a preguiça de sair da zona de conforto, ele consegue lidar com o funcionário. Mas isso é um trabalho evolutivo, né? Exatamente. Não é algo que se constrói com um papo, eu imagino. Não. Mas e quando eles chamam vocês, quando os gestores buscam o trabalho de vocês, já é quando a tampa tá estourando? Já não dá mais? Já assim? não dá mais, eles falam, vou chamar porque já tá tudo do avesso. Não que isso seja ruim, não. Mas enfim. Tem de diversas formas, Pete. Tem as empresas tem algumas empresas, a gente trabalha, mais de 25 mil clientes a gente tem, né? Nesses 20 anos. Então, tem as empresas que já fazem isso naturalmente, todos os anos tem um programa, nós temos alguns clientes aqui, inclusive, tem programas de desenvolvimento de líderes, estão sempre capacitando seus líderes, coincidentemente são empresas que estão sempre crescendo, porque se tu tem um líder bem capacitado... Uma visão, né? Ele consegue engajar o funcionário, porque ele entende quem é quem na sua equipe, ele tem mais habilidade de liderar e essas pessoas ficam mais motivadas, elas ficam mais engajadas, porque ele sabe o que ele está falando, com quem ele está lidando. Então tem as empresas que já trabalham isso dentro do seu plano de desenvolvimento, capacitações e etc. Mas tem aquelas que, como a gente foi para Bahia agora em janeiro, nós tivemos um curso em Floripa e... Vocês são de Floripa, né? Só para deixar claro. Somos, eu nasci lá, o Márcio em Blumenau. Mas a gente foi, em dezembro, veio um médico que é diretor de uma clínica lá na Bahia. E ele estava com um grande problema, assim, entre sociedades e gestores. Muitas brigas de egos, dificuldades e assim por diante. E eles fizeram o nosso curso. E eles viram essa necessidade da gente ir lá. Então, nesse sentido, as pessoas cresceram muito a partir do momento que se conheceram. Mas lá era a situação que você falou, já estava crítico. Estremecido. Né? Tá, e quando vocês falam, por exemplo, de análise, tudo isso bate na transparência. Você tem que ser automaticamente muito transparente. As pessoas têm que também ter um ouvido, como é que eu vou dizer? Porque não é fácil você olhar para alguém, mesmo um profissional, e dizer o seguinte, você é assim, você tem que mudar. Tudo bem, vocês profissionais falando eu até respeito, mas o meu gestor, eu vou mandar ele pro inferno. E esse lance todo do ocultismo da informação, porque a gente sempre via estrategicamente as empresas guardando informações, de todos os níveis, né? Sejam financeiras, sejam estratégias corporativas, sejam segredos industriais. Essa era meio que acabou, não acabou? Hoje cada vez está tudo mais aberto, né? O segredo, na realidade, o pulo do gato, ele dá com gente. Porque informação tá aí. Informação, você faz hoje um MBA em Harvard, aqui em Criciúma. Você não precisa mais sair daqui. As informações estão disponíveis. Esse não é o diferencial. O diferencial é o que você faz com isso e como faz essas pessoas entenderem o que você quer. Em outras palavras, liderar, influenciar as pessoas para elas te seguirem. E isso não dá mais para ser como era antigamente, né? Eu quero e você vai ter que fazer. Geração Y mesmo, né? Não tá nem aí, não faço. Isso exploda, né? Não faço. Tô fora. Essa geração Y é perdida mesmo, cara? Não é que é perdida, dá para matar eles tudo, assim, dá para anular eles. Porque eles é que estão certos, entendeu? Será? Eles dão essa bola pra gente, ó. Eu falo pra Pete porque nós vivemos, a Pete e eu, no meio termo do negócio. A gente pegou a geração dos nossos pais e pegamos as novas. A gente... A gente tem uma perninha do Y, né, mano? Mas é difícil, cara, porque a gente meio que aprendeu tecnologia com 20 anos. Né? Quer dizer, a gente se acha antenado, mas a gente também aprendeu tarde. Como é que, hoje se lida com isso tudo? Um moleque assim? de 5, nem isso, né, gente? 5, 2 nasce já, 2 né? já nasce com o dedo na tela, né? Como é que você lida com isso também? Porque eu imagino que isso criou também... vários outros parâmetros de análises comportamentais, né? Tem um sociólogo que diz que nós, geração X, nós somos pessoas que nascemos analógicos e nos tornamos digitais.
Então, para nós é uma segunda língua. Mas o pessoal da geração Y é nativo. Eles nasceram no mundo digital. Então é diferente. Não é como para nós que tivemos que... Vocês lembram? Nós vimos o computador chegando. Nós vimos o celular chegando. Eu vi tudo isso acontecendo, né? Então não tinha nada disso. Não tinha, no meu colégio não tinha computador, não tinha isso. Então, quer dizer, eu tive que me buscar essa informação. Eu não sou nativo na tecnologia. Eu sou imigrante. E esse pessoal da geração Y já é nativo nisso. O que acontece nas organizações, o que a gente percebe é que o modelo atual organizacional não é atraente para a geração Y. A geração Y quer mais diversidade, ela não quer o que nós, geração X, queríamos, que era responsabilidade, conseguir conquistar patrimônio e tal. Eles não estão aí para isso. Mas isso não é utopia que eu falei lá atrás, cara? Não é difícil ser... Pô, mas peraí, além de tudo, você ainda quer que eu te motive todo dia, cara? Não, assim, exatamente, o nosso modelo não funciona. Então a questão não é que ele está errado ou a gente está certo, é mudar o modelo. A conversa não dá, não casa. Porque pensa bem, não nasce mais ninguém X. A gente está em extinção. Tudo que nasce é Y e agora Z. Então quer dizer, não tem como a gente querer empurrar o nosso modelo para eles. Eles são maioria e estão crescendo. Eles vão nos engolir, a gente está ficando minoria, fato. Mas como toda geração, né? A geração posterior engole a anterior, isso vai... É evolução, né? O que nós temos de uma herança interessante, enquanto geração X, é valores. Essa é uma questão interessante, que há um aprendizado na geração Y que nós temos muito, que é a questão de valores. Mas a flexibilidade e o desapego, entender o que é apego e preferência, eles têm a ensinar a gente. Olha só, show de bola. Quem tá aqui hoje, Pitburgo? Muito bom, hoje a gente recebe o casal de psicoterapeutas, o Márcio Schultz e a Fabrícia Machado. Fica ligado, a gente já volta no intervalo, depois do intervalo tem a análise completa da Pitburgo aqui no Avesso. Aham, minha. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta e Vipcar Renault Criciúma. Voltamos, Pitburgo, onde? Voltamos aqui no programa do Avesso, hoje é terça. Se hoje é terça, é meu último dia na minha idade. Amanhã eu tô de aniversário. Vamos explicar que esse programa é gravado? Jesus, né? Você tá no futuro, porque a né? Fabrícia... a gente tá mais além. Sempre mais além. Tá. A Fabrícia, no início do bloco, falou que estavam na cidade pra proferir uma palestra, mas a palestra já passou, gente, entendeu? Você não fica mandando mensagem hoje que nós estamos no ar. Onde vende, já foi, mas eles vão voltar à cidade aqui, porque eles estão com vários projetos. Eu posso fazer algumas perguntas aqui que alguns profissionais, amigos meus, eu falei que vocês viriam aqui no programa. Claro, posso dizer quem tá aqui? O Márcio Schultz e a Fabrícia Machado. Eles já mandaram perguntas pra vocês, só pra vocês verem o negócio aqui, ó. Eu quero mandar um abraço já de antemão pra Jéssica Horácio, que o Clayton, o nosso psicólogo, né? O teu psicólogo lá Pontes. E o Ricardo Angelotti. Tem aqui, ó. A Jéssica perguntou pra vocês, como implicar uma pessoa que está em um ponto de segurança, a famosa zona de conforto, a ter além do desejo de mudar o movimento para tal ação? Nossa, bonita essa pergunta, hein? Em outras palavras, tirar ela da zona de conforto. Como é que você tira alguém e motiva ela a fazer alguma coisa? Sempre floreia, né? Floresce, fica tudo bonito as falas deles. Isso é interessante, porque não há uma única zona de conforto. Eu costumo fazer uma metáfora da zona de conforto como sendo assim, aquela casa aquecida, né, que tem lá TV a cabo, tudo, e lá fora tá 3 graus abaixo de zero, e aí pedem pra você, saia da zona de conforto. E aí você tá de chinelo, camiseta, né, e bermuda. E você vai sair da zona de conforto e vai voltar com o rabo entre as pernas, é óbvio. Pra sair da zona de conforto, você tem que pegar o teu melhor casaco, o teu melhor sapato, né, te equipar. E aí vai de pessoa pra pessoa. Por exemplo, a gente tava dando aquela situação de alguém que tem medo, certo? Medo é sua emoção principal. E, claro, a zona de conforto vai ser exatamente estruturada para ter segurança, vai ser uma zona de segurança, vai ser um bunker, né? E o que acontece? Como é que eu saio disso? Me sentindo o suficiente seguro para fazer isso. Eu não vou fazer isso empurrado. Porque se eu fizer empurrado, vai dar uma crise de ansiedade lá fora, eu vou voltar com o rabo entre as pernas. E vou pensar, e vai ser mais difícil na segunda vez. Para refazer. Exatamente. Porque é traumático isso. A gente tem uma metáfora que é interessante, que talvez ajude nesse sentido. Tem 2 personagens que habitam a gente, né? Isso é uma metáfora de um psicólogo americano chamado Joshua Stone. Ele fala que tem 2 personagens que habitam a gente. No subconsciente é o cavalo e no consciente o cavaleiro, que é o responsável pelo que a gente quer de fato. Só que muitas vezes quem responde as perguntas é o cavalo. E o cavalo é aquele cavalo de hotel fazenda, sempre fazendo o mesmo roteiro, né? A gente acha que deu uma volta com ele, mas ele que deu uma volta com a gente, né? E aí, como é que a gente faz para sair da zona de conforto? Tem que dar um pasto pro cavalo. Não adianta, não querer matar o cavalo, não querer matar o ego para sair da zona de conforto. Você tem que
satisfazer alguns aspectos do teu ego. Se no caso é segurança, alguns aspectos de segurança. Se é se sentir suficientemente apoiado, então se sentir suficientemente apoiado ou estimulado. Então cada pessoa tem um elemento, digamos assim, um gatilho para desencadear um processo de sair da zona de conforto. Não é natural o nosso, tá? É engraçado isso, né? Não é natural. Do humano é evolutivo. O que é natural do ser humano é evolutivo. É natural do ser humano a gente querer sair da zona de conforto. O problema é que quando as nossas emoções estão em demasia, elas sequestram a nossa consciência e o que a gente faz? Atende a elas e não o que a gente quer. Eu sempre falei aqui no programa, eu sou criticado quando eu falo que as pessoas não entendem que o ser humano evoluiu porque ele evadiu. Ele evoluiu pela lei do menor esforço. Mas é verdade, cara. Toda evolução é pro cara não fazer alguma coisa. Não é verdade? Tem mas estar na zona de conforto é ruim, Márcio? Não necessariamente. Não necessariamente, né? É que a gente ouve falar muito nisso, né? Zona de conforto, sair da zona de conforto. Sai do quadrado, eu odeio quando alguém me fala isso, sai do quadrado. Pense fora da caixa. Tem milhões de coisas. Mas é porque é relativo também. Você pergunta assim, se essa chamada zona de conforto tá bem pra você, quem sou eu pra dizer alguma coisa? Né? Mas agora, se não tá bem pra você, você gostaria de ter outras iniciativas na vida, gostaria de ter outros relacionamentos, gostaria de viajar e não está fazendo isso por coisas que você responde que vão fazer falta na zona de conforto, ora, então você tá valorizando mais a tua zona de conforto do que de fato o que você quer. Então, zona de conforto é um lugar. Eu não quero lugar. Eu vou passar por lá, mas não quero viver minha vida inteira lá. Certo? Eu tenho outros anseios. Então, a pergunta é, qual é o teu real anseio? O que de fato você quer? Você não vai conseguir tudo o que você quer dentro da zona de conforto. Isso é fatídico. Uma hora ou outra, o que você quer vai estar fora da zona de conforto. É porque a vida vem e te tira da zona de conforto. Se tu não tomar uma atitude, a vida toma por si só. Relacionamento é uma dessas, né? Não dá pra conviver ou manter um relacionamento, esposa, marido ou até filhos, dentro da zona de conforto. Uma hora eles vão querer outras coisas que estão fora. Você vai ter que sair. Você vai ter que alargar as paredes da casa. Mas nós nunca estamos preparados para sair, né? Essa sempre difícil, né? Essa é uma pergunta interessante. É a segurança que a zona dá, né? Exatamente. Alguns necessitam estar mais preparados. E está tudo bem com isso. Então vamos analisar, vamos preparar, outros não. Outros não têm essa necessidade de sentir seguro. O que ele quer, na verdade, é sentir atraído por algo interessante. Por exemplo, tem gente que viaja, tem profissões que viajam 20 dias por mês. E isso é uma zona de conforto também. Ele não consegue se estabilizar. Ele tem que estar sempre viajando. Direto, né? Entende? Então, segurança não é o único elemento da zona de conforto. Por isso que é muito individual. Tem algumas pessoas que o prazer é o elemento principal da zona de conforto. Outro, ser quem manda. O fato de ser eu quem mando é que me faz a zona de conforto. Outro, saber que existe alguém que manda e eu não preciso me responsabilizar por nada. Isso é conforto. Então, o que é pra você zona de conforto? E me chamou a atenção uma coisa que você falou, mano, que foi o seguinte, na pergunta, a pessoa disse, como é que eu faço para cutucar alguém para ela sair da zona de conforto? Acho que foi mais ou menos isso, né? Tem isso, né? E esse é o X da questão. Como é que eu vou cutucar alguém para que ela faça algo diferente sem saber o que realmente ela quer e o que realmente ela banca quando ela sair da zona de conforto? Porque, por exemplo, ontem eu estava atendendo uma pessoa que é um rapaz que tem 28 anos e ele tem uma vida confortável. Já viajou para fora do país, a mãe paga tudo, né? Ele tem uma vida super de zona de conforto. Se formou numa faculdade e ele não consegue sair daquilo. Nem arranjar um trabalho, nem buscar. Ele não quer, né? Até porque tá bom, né? Exatamente. Né? A um olhar está bom, porém... A gente pensa que tá bom, porque eu conversando com um olhar de psicoterapeuta ou de coach... Ele tá meio preso nisso. Eu fui fazendo perguntas do que estava bom e do que não estava bom. Coisas que ele não consegue dizer pra mãe, porque a mãe cutuca para sair da zona de conforto de uma forma a empurrar pra coisas que ele não banca e ele não quer. Mas ele não tem esse medo, consegue ter um diálogo com a mãe diferente como teria com o profissional. Então, às vezes, a gente tem que pensar, o Márcio fala muito isso, eu gosto dessa fala do Márcio, quando ele diz assim, tudo bem, eu convido o outro para sair da zona de conforto, mas o que é zona de conforto para ele e o que ele banca depois? Porque a pessoa pode fazer uma super saída e depois ela ficar frustrada, deprimida, decepcionada e o tiro sai pela mas vamos falar da coisa que eu gostei do Jô. Vai, eu adoro esse negócio aqui de avaliar a personalidade. Não, vou começar do começo. Eu Como quero que ele falar foi pro Jô, que a Fabrícia tava falando, tinha o telefone do Jô? Essa foi uma situação bem engraçada, posso contar, né? Deve. Não. Agora vai. Agora você vai ter que contar mesmo que ele não deixe. Tem que pedir autorização, não, né? Maninho. É sócio, mas é marido também, né? Então, não, mas foi interessante. Há muito tempo,
A gente tinha uma secretária muitos anos, assim, com a gente, mas eu nem sabia. E um dia, a mãe dela veio do Rio e disse assim... olha, o trabalho do Márcio é muito maravilhoso. Ele não quer ir no Jô? Eu disse, bom, eu acho interessante. A minha secretária. Eu acho muito interessante, mas tu conhece? Minha mãe lá atrás conheceu o Jô, porque foi madrinha do Jô, numa situação de madrinha de crisma, alguma coisa assim. Nossa. E nesse sentido... ela falou, então eu vou contactar. E nisso ela contactou com ele e ele disse, olha, me interessa, manda o material. O Jô falou pra ela, que era pra mãe dessa nossa secretária. Mandamos o material e esse material nunca chegou, porque você conhece redação, chega 500 release e tal, e nunca chegou. Uma semana depois ela ligou, dizendo assim, olha, tá aqui o telefone da casa do Jô liga pro Jô e você vai mandar o material pra casa do Jô. E lá tava eu ligando pra casa do Jô, falando com a secretária do Jô e mandamos o material. Nisso ele chamou, uma semana depois, foi em novembro isso, nós fomos pro Rio e o Márcio deu uma entrevista no Jô. Como era uma indicação, eu não sei se o Jô acho que botava assim, né, uma indicação de alguém da família. Dava um plus, assim. Eu me lembro que ele filmava 3 programas juntos. Nós ficamos por terceiro no camarim, todo bem gostoso, assim, a experiência, assim na porta, né, da Globo. Tipo aqui, assim, na Som Maior. Chegamos. Mas daí, quando ele chamou e ele entrevistou o Márcio, tinha uma pessoa primeiro que era um artista da Globo e outro uma carpideira. Você sabe o que é isso? Não, né, mano? Olha o silêncio no estúdio. Carpideira. Você sabe o que é isso? No dia que a gente fez uma entrevista, eu aprendi nesse dia, obviamente. Carpideiras são senhoras que antigamente eram contratadas pra chorar em velório. Pra chorar em velório. Acho que eu vi essa as velhas carpideiras. E daí, nesse dia, foi uma experiência muito engraçada e diferente, porque o Jô ficou meio nervoso, porque ele atendeu essas duas, uma era o artista da Globo e outra a carpideira, e as piadas dela eram do tempo de que se chora em velório, assim, né? E por último foi nós. E ele foi entrevistar o Márcio e ele começou... Mas isso é interessante, Márcio? E ele ficou muito interessado, gostando. Dá pra ver que ele gosta. Quando o Jô, ele gosta, tu vê também, né, cara? Exatamente. Porque quando ele não gosta... Porque ele não tem mais paciência, o Jô, também. Quando ele não gosta, ele já vai dispensando. Exatamente. E daí... Foi muito legal nesse sentido, ele realmente interessou o tema. E aí, chegando no final, né? Chegando no final, a gente tava saindo, daí ele bateu nas costas do Márcio, ele disse, gostei muito da tua entrevista, eu vou botar como a primeira no programa. Porque as melhores era como a primeira, né? Aí você no final avalia ele e você chama ele de gordo, que ele tem gula. Aí, mas isso não é isso, não. Agora tem que isso é elogio. Não, mas aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise rápida aqui. Eu queria que você explicasse para as pessoas, né? Pô, isso aqui é complicado, cara. Você que é o quê? O Eneagrama? Não, mas Jesus, vai ter que explicar. Mas o que é o Eneagrama? Vamos fazer o seguinte, é um oferecimento do nosso jornal, pode ser? Vamos analisar o Eneagrama do jornal? Demorou. Jornal do Avesso. Oferecimento S2 Motel. O nosso jornal tem oferecimento motel, tá? S2. Motel analisa aqui várias fases, essências de personalidade. No motel você consegue descobrir, não consegue? Como é que é? Qualquer lugar, né, Márcio? Tá gravando, não? Estamos no ar, vai. Ô, Márcio, então, o que é o Eneagrama, cara? Então, o Eneagrama é hoje um mapa que descreve 9 estilos de personalidade. E esses 9 padrões de comportamento, vamos chamar assim, eles estão, cada um deles, baseados em uma emoção predominante, certo? Nós todos temos essas 9 emoções, são elas, né? A raiva, o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, o medo, a gula, a luxúria, a indolência. Todos nós temos essas 9 emoções. Agora, nós não temos da mesma proporção. Alguns de nós têm mais raiva do que tem medo, ou seja, é mais tenso do que ansioso. Alguns de nós é mais ansioso do que tenso. Cada um com a sua balança, exatamente. Né? É como se eu desse 9 latinhas de tinta e você faz teu blend, sabe? E aí nesse blend tem uma coisa que é predominante. E essa coisa que é predominante, essa emoção que é predominante, acaba determinando, literalmente ditando as tuas respostas. A tua personalidade ou não? Exatamente. Vai influenciar de uma maneira tão determinante que limita a tua personalidade. A bem da verdade é isso. É uma influência demasiada, por excesso. Por isso que a gente chama isso de vício emocional. Não é uma metáfora, é literalmente uma condição bioquímica. Porque o que é uma emoção? Emoção são bioquímicas produzidas pelo nosso cérebro, no hipotálamo, que corre pela nossa corrente sanguínea. Então, de fato, todo pensamento, a partir das nossas redes neurais, ativa um conjunto de bioquímica que corre pela nossa corrente sanguínea.
Nós reconhecemos isso através dos nossos sentimentos, porque o processo é muito mais complexo do que isso. Então, cada um de nós tem uma bioquímica na qual poderíamos dizer está viciado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Uma pessoa que está viciada em ansiedade, que em outras palavras é medo. Você bota ela na frente de um lago, calmo, tranquilo, e diz assim, senta aqui, querido. Vamos meditar aqui por uns 10 minutos. Em 2 minutos ele começa a pirar. Isso é humano. Ou seja, ele entrou em abstinência. De ansiedade, ele precisa? Exatamente. O que uma pessoa ansiosa quer? Coisas rápidas, vamos almoçar no sábado no shopping. Porque silêncio vai deixar alguém que tem ansiedade em abstinência. Ele está viciado em coisas que satisfaçam essa ansiedade. Você viu que a Piti apontou para mim, né? Você viu isso como é que você falou. Você já conseguiu traçar ela por isso. Né? Ela já foi apontando, entendeu? Isso aí é normal dela. Ele total. Perguntou 20 vezes. Convidados já confirmaram, convidados... Calma, eles estão chegando. Não, mas não sou é pontual, cara. Calma, não tô chegando. Com ansiedade. Então, mas continua, vai. Existe também uma outra ansiedade, porque a ansiedade hoje é o mal do século, né? Que não é ansiedade de preocupação, é ansiedade voraz. Mais coisas. De novo, eu quero mais coisas. Então, isso deixa o indivíduo superficial. E porque nunca está satisfeito também, né? Você lembra aquele filme do Clique? Que a pessoa sempre quer trocar pra frente. Então, ela vê o mundo, digamos assim, de forma superficial, porque não dá tempo de aprofundar. Então, essa é uma ansiedade também por informação, por voracidade das coisas. E essa está mais ligada à gula. A gente chama de gula, e aí por isso a gula, né, do jogo, né, que não é gula por comida, é gula por informação, por novidade, não posso ficar para trás, e tem o WhatsApp, e tem tudo. E está muito hoje na moda, entre aspas, esse tipo de gula. As pessoas querem estar conectadas a tudo. Você falou um negócio, cara, que eu tiro um exemplo, acredito que todos vivam esse exemplo e você vai me dizer se é verdade. Muitas pessoas usam o WhatsApp no carro, né? E muitos amigos meus que trabalham com o WhatsApp, eles dizem que a desculpa é que eles estão trabalhando. Eu desafiei eles assim, eu desafio vocês a não utilizar o WhatsApp no carro e eu duvido que vocês vão perder uma venda, eu duvido que vocês vão perder um cliente, entende? Tem muito a ver com isso, cara, com essa ansiedade de ter que responder, de ver quem te ligou. Imagina, esqueceu o carregador, entra em pânico. É morte, né? Ó. Morte. Ali, ó. Tô apontando pra mim, mas eles todos me pedem aqui o carregador, entendeu, Márcio? Já traz dois, né? Márcio, e o Netflix, por exemplo, tem aquele cara que senta na frente do Netflix, tem 5 mil filmes e ele não consegue escolher um. Exatamente. E que personalidade é essa, cara? Porque ele olha pra aquele... Ele não vê nada, cara. Ele não consegue ver. Ou até no canal de TV só aberta, né? Fica passando, mas deixa no canal. Esse é o quê? Qual delas esse cara tá? Novamente o tema da gula, né? Gula por variedade de estímulos. A gula que a gente fala é variedade de estímulos. Eu não quero Então se esse cara tá com 3 canais, ele pira. Tem que ter só um, não, ele precisa ter 25 para ele sentir. Claro, o que acontece, se ele tá com 3, ele pira. Se ele tem 25, ele se sente normal. Essa é a relação do vício emocional. Quem tá no vício emocional só sente normal quando tem a bioquímica. Quando não tem a bioquímica dessa emoção, ele entra em abstinência. Por exemplo, tem amigos meus, eu não quero citar o nome, que são operadores que estão trabalhando com a gente aqui, que eles têm, por exemplo, eles compram Max 50... Não, nunca. O Max, ele compra 50 jogos de videogame, ele só joga um. Por que ele tem que ter 50, cara? Mas a gente também compra, assim, uma brusinha de várias cores, né, Mas por que só usa um, entendeu? É a sensação de poder comprar. Não, e se eu não comprar todos, eu vou perder. Vou estar perdendo? Isso aí, ó. Olha lá, viu? É que nem tem gente que tem com livro. Né? Diego, tem 50 livro, livros e não consegue ler nem... Né, não compra mais livros, porque a sensação é que se eu deixar de comprar, eu vou perder aquilo. Tá, e vamos por ordem, então, vamos começar aqui. Vamos lá. Então vamos começar, adoro essas coisas. O perfeccionista, qual é a treta dele? A competência emocional, que seria o aspecto positivo da emoção, porque a gente tá vendo o lado negro da força aqui, né? Que seria só o lado do vício emocional da emoção. Mas não, sem as emoções a coisa fica bem pior. Eu preciso de algum vínculo emocional, senão minhas estruturas neurais não se consolidam, certo? Eu preciso ter vínculo, eu percebo na realidade aquilo que eu tenho vínculo, certo? Se eu não tenho vínculo, passa batido, eu nem percebo. Então, a dose adequada a gente chama de competência emocional. Do 1 é a persistência, que dá para quem tem aquela história do tipo assim, se eu comecei, vou até o final. Se eu disse que vou, eu vou. Sabe? Essa coisa da é um motivador? Esse é um cara... Exatamente. É um motivador esse cara? Essa é a motivação dele. Mas ele é um perfeccionista? E, consequentemente, porque isso pode estar em excesso, eu posso virar um perfeccionista. Esse é o lado negro da força. E aí, essa persistência, que é tão positiva, vira raiva, vira indignação. Indignação porque as coisas não são como deveriam ser. Ou como eu gostaria que fosse? Exatamente, é um estilo próprio de como deveria ser. Ou seja, como eu gostaria de ser. De que as coisas fossem, digamos assim. Veja, tá pertinho isso, né? Eu sou muito exigente, acho que vou conseguir as coisas na minha vida através da minha autoexigência. Em algum momento passo da dose e começo a achar que só quem se esforça é quem chega lá.
E a linha é muito tênue também, né, cara? Exatamente. Muito fácil de você passar isso aí. É a dose, é só dose. Você às vezes não sabe o que tá passando, isso é normal, né? Quem não percebe, acha que é normal. Tá, esse outro aqui, vai o prestativo. Isso aqui é aquele chato, né? O prestativo é bem, na verdade... insuportável, aquele que não dá pra aguentar? Vai. Pode se tornar isso. A dose positiva seria o sentimento de capacidade. O ponto 2 fala do sentimento de capacidade. Tá ligado à nossa autoestima. Quem tem essa competência emocional, olha pro mundo de frente. Olha, dou conta, afinal de contas. Alguém nasceu sabendo? Não, né? Então, daqui que eu aprendo, então. Isso é muito positivo. Agora, o problema é quando tá em excesso. Aí vira orgulho. Só eu sei. Se eu não tô aqui, nada funciona. Entendi. Vocês não sabem e precisam de mim. E o indivíduo começa a achar que ele é a última bolacha do pacote. Ah, Vispit. Então vai, bem sucedido. Então, no ponto 3 nós temos a vaidade, no lado do exagero, mas na dose adequada a gente chama a competência emocional de adequação, que é essa capacidade de buscar do limão à limonada, sabe? Fazer do que eu tenho algo que seja recurso para onde eu quero chegar lá. Quem não tem essa competência emocional acaba dizendo assim, para um bom entendedor, meia palavra basta. Meia na lata, assim. E aí não entende que, a bem da verdade, se você não busca maneiras de o outro compreender o que você tem a dizer, o outro não compreende e não houve comunicação. Então a adequação é uma competência emocional muito útil, principalmente para a gestão e para a comunicação. Buscar uma maneira adequada de ser compreendido. Quando é demais, eu quero buscar falar aquilo que é mais adequado, vira vaidade. Então o cara fala aquilo que dá ibope, não aquilo que ele quer falar. Ele veste aquilo que dá ibope, não aquilo que ele quer vestir. Ibope automaticamente para ele, para as ideias Bolsonaro, dele. tipo assim. Na verdade, o Bolsonaro até tem uma personalidade muito clara. O vaidoso tem uma personalidade meio sabão, sabe? Ele é politicamente correto. Máscara. Demais, assim. Demais. A gente pensa... A gente confia, né, cara? Quando é tudo bom demais, né? Faz o seguinte, olha aqui, as outras análises de personalidade... A gente parou na 3. A gente parou na 3 e a gente volta daqui a pouquinho no avesso. Daqui a pouquinho rapidinho, né? Bateu, valeu. Vou dar uma passadinha antes ali na Espaço Artística. Você vai passar? Vou dar arco-íris, pois temos 7 cursos diferentes. Não, são 9, são 7. São 7. 7. Que desenvolvem as 9 personalidades. O Eneagrama aqui do Márcio são 9. Lá tá. na arco-íris são 7 cursos. Patchwork, pintura em tela e tecido, boneca de pano, feltro, pintura country, scrapbook. Jesus! Tudo que a gente sabe pra exercer a nossa criatividade. Estimular a nossa criatividade. Vai estimular as suas emoções, né? Ali Todos na os Henrique níveis, Lage, né? no Espaço Artístico. A gente já volta aqui no avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta e Vipcar Renault Criciúma. Voltamos, Pete, e agora, acabando o programa já? Tá acabando. Será que dá tempo de analisar tudo aqui ou não? Dos 9 aqui do Eneagrama, a gente parou no 3. Dá de matar, né? Dá de matar, sim, Márcio. Hoje com a gente recebe o Márcio Schultz e a Fabrícia Machado, eles que são psicoterapeutas e estão na cidade, hoje o programa é gravado, eles já proferiram a palestra deles, mas vão voltar, né? Eu não encho o saco, não fica mandando WhatsApp pra gente. Hoje não tem WhatsApp, tá, gente? Terça-feira, hoje é gravado. Não vamos sortear nada também. Nada, tem nada. Tá, vai, romântico, Márcio. A gente parou no 4. Nome interessante, né? Romântico bonito esse nome, né? Exatamente. O aspecto positivo desse ponto é a competência emocional da introversão. Que ao contrário do que o nome pode sugerir, que é timidez, não. É essa coisa de olhar pra si. Esse é o cara que tem naturalmente uma tendência a olhar pra si e ter uma noção mais clara do que ele quer e o que ele não quer. Qual é a minha praia? Se me identifico com as coisas ou não. Esse olhar para si é o que a gente chama de introversão, verter para dentro. Em excesso vira inveja. Olha demais para mim, fico ensimesmado. Mas não inveja de querer ter o que o outro tenta, a ver com isso aí. Não, essa é a inveja comum e superficial. Essa inveja é mais profunda. É querer ser aquilo que me falta. Ou seja, foca tão no indivíduo que ele não consegue mais valorizar o que ele tem. Ele começa a valorizar o que lhe falta. Pode estar em alguém, mas pode não estar em ninguém. Ser eu como eu imagino que eu tinha que ser. Por mais que eu tenha muito, né? Eu posso ter muito, eu posso ser muito completo. Mas não valorizo. O que eu tenho, não valorizo. Comparação é inveja. Comparação. Toda vez que eu me comparo com alguém ou com algo, com o ideal... Me desvalorizo, né? Eu desvalorizo o que eu tenho. Isso é inveja. Se a gente tem mais do que a gente imagina. Se meu carro fosse outro. Isso não é meio desculpa às vezes também, cara? Claro, se eu fosse lá, eu faria. Tem gente que usa isso, né? Não, se eu tivesse isso, eu faria aquilo. A gente tem uma experiência interessante nisso. A gente faz um trabalho que é de viagens guiadas. Leva as pessoas para fora do país para ter uma experiência turística, mas também de autoconhecimento. E esse é o tema que as pessoas dizem, não, eu sou assim porque as forças das circunstâncias, o meu trabalho e tal. Então a gente leva ele para um lugar que não tem nada disso. E ele é o mesmo mala que saiu do Brasil. Ou seja, é ele que gera isso. É a tua maneira de pensar. Assim, né, cara? Eu sou assim porque
eu decidi, não é? Isso é piloto automático. Conscientemente ou não. A maior parte de nós decide isso não conscientemente. Então nós viramos vítimas das nossas decisões. Eu acho que não tem outro jeito. Mas olha só, quando você fala desses 9, né? Você chama o quê? De 9... Padrões. Você fala que o equilíbrio é essencial. Eu preciso ter um pouquinho dos 9. Se eu chegar nisso, eu viro energia? Eu viro a alma perfeita do universo? Como é que é? Não, é engraçado, né? Mas na verdade a gente já tem um pouco dos 9. Só tem um exagero em algum deles. E outros até dificuldade. Mas na verdade é usar o melhor do que você tem. Digamos, nós estávamos falando agora do 4, né? O melhor do 4 é ser ele mesmo. É não querer ser um 5, um 6, um 2. Então, mas está isso em equilíbrio. E não falta um pouco na sociedade, isso no âmbito geral, as pessoas serem mais elas mesmas? Sem dúvida. Sabe assim, elas viverem mais o que elas gostariam, mais do jeito que elas gostariam, claro, respeitando todos os padrões, né, éticos, morais e as leis, mas sendo mais um pouco do que elas gostariam de ser. Imagina quem mais desses 9 vai sofrer com isso. É exatamente o 4. O romântico. Ele é o que mais sofre com essa dificuldade da sociedade querer tudo igual, tudo padrão. E ele não se identifica com isso. Ele acha que nasceu no planeta errado. Ele acha que não é isso que ele tem que viver. Ele sente, né, uma ovelha negra da família. E eu queria comentar uma coisa, mano. Isso que você acabou de falar é um dos piores dores da sociedade. É muito comum a gente não ter autoestima ou poder pessoal porque a gente não conhece aquilo que a gente tem de bom, porque nós temos um monte de coisa boa, nós temos uma luz própria, que são coisas muito legais da nossa personalidade, mas nós temos coisa ruim, nós temos ego, nós temos dificuldades, nós temos medo, nós temos frustrações, e quanto menos a gente olha para aquilo que a gente tem de bom e para aquilo que a gente tem de ruim, que é o autoconhecimento, mais a gente tem dificuldade de ser a gente mesmo. Quanto mais a gente olha para aquilo que a gente tem de bom e para aquilo que a gente tem de ruim, eu pego as rédeas da minha vida e aumenta a minha autoestima e meu poder pessoal, porque eu começo a gostar mais de mim. Mas, por exemplo, quando a gente acaba vendo pessoas bem-sucedidas, né? Aí a definição do bem-sucedido complica também aqui, mas pessoas que atingiram altos... financeiramente, né? Financeiramente, grandes empresas, grandes marcas, grandes produtos. A gente nota uma particularidade nessas pessoas que é meio que elas ligam-se o foda-se, não é? Algumas horas, assim, agora eu vou... E quem quiser que venha atrás. Não tem um pouco disso também? Ela assume meio que uma personalidade. Eu acredito muito nisso. Tem um pouco de teimosia, não tem? É muito difícil você sustentar um personagem que não corresponde a você. Ser bem-sucedido, sendo uma pessoa que você não é, você vai deprimir. Mais cedo ou mais tarde, você vai sentir falta de você mesmo. Isso é insuportável, digamos. Então, agora, um caminho sólido para sucesso pessoal e profissional é você bancar você mesmo, porque você 24 horas por dia, senão você vai estar sempre pisando em ovos, certo? E a ideia é essa: se você quiser ter uma vida bem sucedida, mas também feliz, você vai ter que ser mais você, e você não é os 9, você é um dos 9. Ou seja, você vai conviver com pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, e não tem nada errado com isso. Tá. Bem pelo contrário. Vamos lá, porque senão não vai dar tempo de a gente fazer todos aqui. O observador. Porque cada um desse aqui dá um programa, né? Exatamente. A gente vai ficar discutindo cada um no observador. Vai lá, quais as essências? O binômio que nós temos aí é o positivo na competência emocional, que a gente chama de desidentificação. Nomezinho diferente, né? Quer dizer o quê? Eu não me identificar com as coisas. É um pouco que você falou de apertar o botão. Não é comigo. Sabe? Pô, não adianta, eu não vou resolver o problema do mundo. Então eu vou. Eu vou fazer as minhas coisas. Tá. E ele se desidentifica das coisas. Esse é o aspecto positivo. Porque senão a tua vida não anda. Se você se identificar com tudo que tiver ao teu redor, tua vida não anda. O aspecto negativo é que ele se desidentifica demais e aí vira avareza. Ele fica muito fechado em si mesmo, na sua vida, nas suas coisas. Meio cético assim. Exatamente. É o cara que vira o eremita, sabe? O ermitão. Que a gente costuma dizer que eles dizem algo do tipo: quanto mais eu conheço das pessoas, mais eu gosto dos meus cachorros, sabe? Eu não gosto quando as pessoas falam isso, cara. Eu acho as pessoas muito vazias quando falam essas coisas assim. Mas tem quem prefira bicho, né? Mas tudo bem. Mas questionador, vai. Questionador, vai. O ponto 6 mostra um binômio que é prudência, que é extremamente positivo, e no excesso é fácil de mostrar medo. Na prudência, eu vou buscar meios seguros para conquistar o que eu quero. No medo, vou fazer o que é mais seguro. E não faço mais o que eu quero. Aí isso vira o que a gente chama de um vício emocional. No ponto 7, aproveitando que nós temos pouco tempo, né? Sonhador? Exatamente, o sonhador. Quem é o sonhador? O sonhador tem o binômio, de um lado, essa coisa da curiosidade, o estímulo pelo novo, a abertura da mente, muito em voga nos dias de hoje. Falamos de geração Y e tal. A geração Y passa por uma fase muito da curiosidade, mas que em excesso vira gula,
que é o que a gente falou do Jô Soares. E não é gula por comida, é gula por ideias, por novas coisas. Por que você acha que o cara é tão rápido? Né? Eu me lembro na entrevista, estava ele lá falando comigo, o teleprompter passando informações na frente e o ponto eletrônico no ouvido dele também. 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu já travava, colava as placas. Não dá. E ele fazendo tudo interessante naturalmente ali. Exatamente. Parece que a piada é dele, que não foi botada no ouvido dele, né? Então, essa capacidade de ser multimídia e gostar disso ainda pode fazer com que eu me vicie nesse ritmo de vida. E os traços, por exemplo, assim, que você vê na parapsicologia, o pragmático, o idealista, esses caras caem aqui também? Sim, dá pra você mapa e colocar ali dentro também. Botar na mesma e você não muda muito. Tá, vai, o confrontador, esse aqui é Pitty, ó. Esse é interessante, né? Nada. O confrontador tem o binômio do ímpeto, que é o gosto pela superação, de virar o jogo nos últimos 15 minutos, sabe? Gostar de desafios. Isso é interessante, a gente fala de motivação, né? Essas pessoas só se motivam por desafio. Esse aqui é o chato, que não dá, tu não aguenta ele. Ele é inquieto. É chato se você quiser calma, porque ele não vai deixar as coisas calmas. Tanto que ele pode se viciar nisso e aí vira um confrontador. Tem que ser do meu jeito, senão não vai ser de jeito nenhum. Um ditador, né? Então é fácil cair nisso para ele, porque ele tem muito ímpeto, muita vontade. E aí... Para mandar 2 palitos. Tá bom. E o preservacionista? Ele vive um binômio que é a tolerância, que é uma competência muito útil para o convívio social, né? Quem tem essa competência emocional tem natural habilidade de lidar com um número maior de pessoas, mas que em excesso vira indolência e eu começo a engolir sapo. Deus quis, sabe? E meio que... Deixa assim, vai levando. Não era o que eu queria, né? Não é isso fazer o quê, né? Vai ver que é assim, Deus quis. Mas uma empresa precisa de todos eles, né? Esse é o barato da história. Tem que ter todos eles, né? Mas pensa bem, mano. Quando a gente vai fazer um trabalho, o que a gente quer? Não, vamos fazer nós aqui, que nós batemos bola do mesmo jeito. E a gente tira da equação gente que defende a gente. Que é o que a gente mais precisa. Eu costumo dizer assim, ó. Que vai dar equilíbrio, né, cara? Exatamente. Gente igual a gente é bom para empurrar carro, para levantar mesa. Mas para trabalhar, eu preciso de gente que pensa de forma diferente de mim. É verdade. Só que o meu ego não vai gostar. Por isso que eu preciso de autoconhecimento. E você tem que saber lidar com cada um na sua equipe. Exatamente. Né, perceber. Eu tenho que me aninhar numa equipe com gente que é bom naquilo que eu não sou. Porque se eu me aninho com gente que é bom onde eu sou, daqui a pouco não precisa nem reunião. Você vai estar competindo, e também é um negócio complicado. Exatamente. Também. Você começa a competir, né? Entra nisso também. E sabe o que mais acontece, mano? Hoje a gente tá um pouco viciado em julgamento. A gente julga muito que o jeito do outro é diferente, não gosto desse, esse tipo é melhor do que o outro. Não existe. Existem pessoas legais e pessoas más, né? Podemos dizer assim. Mas a gente tá muito viciado em julgar o outro. Quanto mais eu julgo, mais vítima eu fico e menos eu tenho a aprender, porque se o outro tá me incomodando com aquele comportamento, alguma coisa eu tenho para aprender sobre mim que não gosta daquele comportamento. Agora, no fundo, você tem que entender o passado do cara para saber como ele é, né, cara? Porque é difícil você julgar alguém por uma atitude, simplesmente, né? Você tem que saber por que ele veio daquilo tudo, né? O que ele carrega consigo. Mas por isso que eu falo às vezes, né? 4 mil funcionários, saber cada passado, entender, vai tua vida... Eu costumo dizer o seguinte em relação a isso, que é difícil eu saber o passado da pessoa e tal, que a relação nem permite às vezes isso, uma relação profissional, mas ao mesmo tempo a pessoa carrega isso com ela, não carrega? Então se você olhar, os traços desse passado, ou que está ali pegando para a pessoa, vai estar manifesto. Eu costumo dizer que a gente dá muita bandeira. A gente tá toda hora mostrando aquilo. Você mostra, né, cara? É só olhar, mas ninguém quer mais olhar para as pessoas. É ou não é? A gente não quer olhar para as pessoas, a gente quer resolver as coisas sem olhar. Olha, porque nós temos uma área no cérebro preparada para detecção de face. Se eu puxo o lábio um pouquinho para a esquerda, a pessoa percebe que não tá bom a coisa. Verdade. O tom de voz muda, eu percebo. Tá, e uma análise, por exemplo, aí trazendo para o mundo que nós estamos, né? Analisar um perfil de rede social. Que cada vez mais a gente acaba vendo que empresas começam a analisar perfis de redes sociais para contratação. E já não sei se é bom ou ruim isso, mas você analisa um perfil de rede social, você consegue traçar a personalidade de uma pessoa pelo perfil, pelo que ela publica? Olha, não é o meu expertise. E a bem da verdade, eu acho isso pouco provável. Porque as pessoas, elas criam personagens. Se eu quiser ir para essa seara, que tipo de personagem ela está criando, e isso vai dizer um pouco dela, aí sim. É verdade. Certo? Mas eu tenho que entender que vai ser um personagem. Sempre feliz, sempre viajando, com muitos amores, né? Quando você começa a botar muita foto com amor, é porque tá ruim, né? Daí tu tem que ter uma análise mais profunda, né? Que daí tu vê o outro lado. Por que tá postando tanto isso? Essas pessoas que vivem postando de inveja. Tá, vai, agora vai para acabar então, é óbvio. A Pitty, qual é a Pitty?
pelo que você pegou. Vai, 1 horinha você pegou ela, né, cara? Não, começa por ela. Vai, eu sou o último. Tem medo. Vai lá, vai, me analisa. Deixa eu pegar aqui minha roda. Roda viva. Roda, vai. O que você acha? Em termos gerais, vocês dois têm um tema comum que é a ansiedade. Né? Viu? Não é só eu, ó. Mas é diferente de vocês dois, é engraçadíssimo. Ele é chato, né? Meu Deus, mas é chato. Eu ia dizer que um de vocês tem uma ansiedade mais voraz e a outra mais preocupação. Então, ligado. A preocupação, também parece contigo, deixa assim, tô ligado, não vou ser pega de surpresa. Né? Você tá vindo, eu já tô voltando. Né? Vai querer que eu desenvolva uma autonomia maior, eu não quero depender de ninguém, né? Eu quero ser mais eu, não quero que me venham botar a coleira. Né? Maravilhoso, Márcio! Você entende muito de mim. Na lata. Você pode morar lá em casa, viu, Fabrícia? Já a ansiedade voraz é diferente. A ansiedade voraz, ela quer mais coisas. Mais coisas, mais coisas, mais coisas. E tudo é doce, tudo é açúcar, tudo é maravilha, tudo é legal. E o que não é legal? Não lembro. Vamos adiante, né? Lindo as coisas. E aí vamos. E tudo é positivo. A gente costuma dizer que a gente bota chantilly em cima da merda. Ou seja, positiva, positiva e positiva. É isso aí, meu velho. Obrigado, cara. Bom demais, Fabrício. Não, você completar? Não, você vai completar, completa. Mas, por favor. E ele também tem um pouco de ímpeto, né? Claro. De ímpeto. Quando ele pensa, ele faz, ele fala, ele vai. Tem que ir, não tem essa, cara. Eu gosto de cutucar as pessoas. Eu já vi. Eu peguei leve, vou dar uma cutucada. Mas eu só queria finalizar uma coisa, mano, que acho que é muito interessante. Eu gosto dessa frase. Quanto mais a gente olha as pessoas, e o que elas falam, a gente deveria olhar a legenda delas. Porque geralmente as pessoas falam uma coisa, mas a legenda é totalmente outra. Se a gente aprender a ler a legenda das pessoas, a gente vai ter relacionamentos muito mais estáveis, pacíficos e felizes. E afinal de contas, a gente quer muito mais ser feliz do que ter razão, né? É verdade, olha só. Então, Instituto Renove, o site para quem é Eneagrama, né? O cara tem que digitar direitinho, né? eneagrama.com.br. Exatamente. Facinho. ENE. Chegou lá, achou vocês? Exatamente. Tem o último recado. Só uma dúvida, o Eneagrama, ele existe para todos ou foi uma invenção de vocês? Não existe, isso é uma matéria, né? Tá. E nós criamos uma abordagem. Quando eu falo de competências emocionais, janelas da consciência, eu então esses 9 padrões já é algo trabalhado na psicologia. Lembrando, né, que já passou, você tá ouvindo aqui, já aconteceu a palestra. Tem próxima? Mas vai ter agora no fim do mês, de 27, próxima? 28 e 29 de abril. Conheça quem integra a sua equipe, os talentos à sua disposição. Um curso intensivo, as competências emocionais e o Eneagrama na gestão de pessoas. Exatamente. E em maio vai ter um módulo mais avançado, onde a gente fala de feedback, autoconhecimento, leitura corporal. Vocês vão estar aqui direto, né, por Criciúma? A gente tá. Até junho tem bastante vídeo. Eles têm o patrocínio da Receita Federal. Fico com medo agora. É um dos nossos clientes. Eu ia falar pra tu agora colocar o avesso aqui, né? Entre assim, a Petrobras, a Polícia Federal, a Rede Globo, entendeu? Bota a gente ali no meio. O Bistec, são nossos clientes. Não, o Bistec é nosso patrocinador. Bistec é nosso também. O Bistec é nosso aí também. Pode. Luxótica, tragam óculos. Ótimo. A gente adora ganhar coisa. Adoro. É pela personalidade, ela fica pedindo as coisas. É que ele não ganha. Márcio, Fabrício, obrigado. Prazer receber vocês. Não tinha dúvida nenhuma que essa entrevista seria maravilhosa. Muito bom. Por tudo que eu já vi seu na internet, cara. Tem palestra de 1h30 na internet, né? Pô, o cara que quer ouvir. YouTube? Vai lá, bota lá que tem 1 milhão de palestras. Márcio Schultz e Fabrícia Machado, os nossos psicoterapeutas dessa terça-feira. Fechou, Pete? Acabou, gratidão. Beijo. Valeu. Até amanhã.